E quem foi Maomé? A figura-chave do Islã. Isso é um artigo da BBC News, Bled, da Eslovênia, para a BBC Brasil, de 30 de janeiro de 2023. O artigo ainda está novinho. É um artigo excelente, inclusive, que eu queria lê-lo há muito tempo. Porque eu quero saber um pouquinho mais, sim, quem foi Maomé, a figura-chave do Islã. Porque é muito importante quantas pessoas são desta religião, seguidores desta pessoa. Conheço um pouco sobre Jesus Cristo, nós já lemos aqui um pouco, né, sobre os seus apóstolos e sua trajetória. E agora, ler um pouquinho também sobre este outro personagem religioso que tem história e tem muitos seguidores. Olha lá, deixei até gravado aqui. Para quem nos acompanha por imagens, há uma gravura otomana de autor desconhecido que representa Maomé com o rosto vendado, justamente para não representá-lo. Olha só. Então é por isso que tem esse manto. Lendo aqui, líder religioso e político do Oriente Médio. Olha o nome dele, o tamanho. Abu al-Qasim Muhammad ibn Aba ibn Aba al-Muttalib ibn Hassim. É grande o nome. E esse nome eu pesquisei para ver se estava falando certo ou não. Claro que deve ter algum problema de dicção, mas tudo bem. 571, 632 é a idade, aonde ele viveu, o período histórico que ele viveu. Ele entrou para a história como Maomé ou Muhammad, como preferem seus seguidores. O fundador do Islã, abre aspas. Sabe-se que ele foi um líder que fez uma revolução muito significativa no território que hoje majoritariamente pertence à Arábia Saudita. Fecha. Resume o cientista da religião Attila Qus, pesquisador e mestre pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, e autor do livro A Constituição de Medina. Abre aspas ainda. Ele nasceu em Meca e, aos 40 anos, começou a pregar uma nova religião que foi denominada no livro sagrado ao Corão como Islã, ou Islã, como se costuma dizer no Brasil. As duas palavras eu disse porque o correto é com M, Islã, mas aqui no Brasil nós falamos com Islã, que seria com tio, sem o M. O pesquisador é enfático, abre aspas. Não há registros que indiquem que ele não existiu e que, como acontece com outros fundadores de religiões, o próprio fato de que tantos passaram a seguir o que foi deixado por ele também é um indicativo que sim, ele existiu. O pesquisador Qus diz que 1,8 bilhão de adeptos do Islã são a maior evidência de que existiu e liderou um movimento religioso na primeira metade do século VII da Era Comum. Olha só que artigo legal! Que artigo legal! Há documentos antigos escritos pouco tempo após a morte dele, chamados de Sira, e que são considerados por muçulmanos e também por alguns estudiosos do Islã como biografias de Maomé. Segundo a antropóloga Francis Rose Campos Barbosa, professora da Universidade de São Paulo, USP, Ribeirão Preto, e autora do livro Raja, a experiência de peregrinar, muito o que sabemos sobre a vida dele, fecha aspas, dele é devido a esses registros. Ela ressalva que pesquisadores são muçulmanos também costumam se apoiar nesses escritos, como é o caso da historiadora da religião Carrie Armstrong, ex-freira, graduada na Universidade de Oxford, que lecionou na Universidade de Londres. Entre seus livros estão títulos como Muhammad, a Biography the Prophet, Muhammad, Prophet from Outer Time. O Muhammad tornou-se profeta aos 40 anos, segundo ela, e o que se sabia é que ele era um membro do Hashemita,
nome que vem da linhagem de seu pai Hashim e dos Quraishitas, grupo influente em Meca. Relata Barbosa, abre aspas, sobre a infância e adolescência sabemos que ele perdeu seus pais ainda criança e foi criado por seu tio, Abu Talib. Tornou-se mercador como muitos homens da sua época. Aos 25 anos ele se casou com Khadija, vivendo com ela até se tornar viúvo com 50 anos. Khadija era uma comerciante 15 anos mais velha do que Maomé. Tiveram vários filhos, abre aspas, mas vários deles também morreram. Uma das suas filhas mais conhecida é Fátima, comenta Barbosa. Na época, Meca já era uma cidade importante, um caminho de trocas comerciais por onde passavam grandes caravanas de mercadores, acrescenta a antropóloga. O local já era ponto de peregrinação para quem visitava a Kaaba, local considerado sagrado por tribos beduínas da região mesmo antes do Islã e depois resignificado com o advento da nova religião. Essa cidade-estado era controlada pelos Quraishitas. No entanto, muitos moradores da Península Arábica eram adoradores de deuses e faziam seus cultos na Kaaba. Contextualiza a pesquisadora, abre aspas. Mohammed era conhecido pela sua bondade desde criança, seu tratamento justo com as pessoas, sua honestidade que sempre se destacava. Ele tinha o hábito de se afastar para o Monte Hira para rezar e estar mais perto de Deus. Foi numa destas idas à montanha que Maomé viveu a epifania que daria origem ao seu papel de religioso. Ele teria sido surpreendido pelo anjo Gabriel, que disse a ele, Ica, ou seja, leia, pontua Barbosa. Abre aspas. Lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo. Ensinou ao homem o que esse não sabia. Diz o texto do Alcorão. A partir dessa experiência, o profeta passa a conduzir a sua vida espiritualmente. Se por um lado trouxe muitos seguidores, também trouxe muitos os que perseguiram, passando a ser considerado um subversivo religioso, comenta a pesquisadora. Ele pregava a existência de um só Deus, e isso provocava imensamente a população da época, que adorava vários. Durante 23 anos, o Alcorão foi revelado ao profeta, uma parte em Meca e outra parte em Medina, para onde teve que emigrar devido às perseguições que sofria do povo de Meca. Aos poucos, Muhammad foi se tornando de líder carismático a um líder político. A própria Constituição de Medina é um exemplo da sua forma equilibrada de dialogar com muçulmanos e não muçulmanos. Islã e islamismo. Para os muçulmanos é importante delimitar a diferença dos termos Islã e islamismo. É muito comum em um vício de linguagem se referir ao Islã como islamismo. Porém, é um equívoco, pois o islamismo é academicamente a nomenclatura que se usa para referenciar o movimento político que se sustenta no Islã, explica Qas. O nome da própria religião é Islã, ou Islã, né? Está como foi a adaptação do brasileiro. Abre aspas. O termo mais correto é Islã, que significa paz. Esse é o nome da religião, completa Barbosa. Abre aspas. É comum usarmos islamismo quando nos referimos às ações políticos e religiosas de alguns grupos muçulmanos. Outra questão recorrente quando se fala sobre religião muçulmana é a possibilidade da representação por meio de imagens do profeta Maomé. Costuma-se dizer que qualquer retrato que aluda a ele seja algo terminantemente proibido, mas, segundo os pesquisadores, isso não é tão radical como pareça. Abre aspas.
A imagem é permitida desde que não seja um objeto de adoração, explica Kuss. Abre aspas ainda. No Islã, o uso de figuras humanas em desenhos e imagens foi proibido por muito tempo porque as pessoas poderiam adorar aquilo como uma divindade. Portanto, no contexto religioso, a representação imagenética de Muhammad também é proibida por esse motivo. A antropóloga Barbosa ressalta que, abre aspas, a imagem de todo profeta tem a representação proibida dentro do Islã, não apenas de Muhammad. Há mais de 144 mil profetas segundo... Nossa, quantos? Há mais de 144 mil profetas segundo o Islã, e nenhum deles pode ter sua imagem reproduzida, inclusive Jesus, que é um dos profetas da religião. Olha só. Abre aspas. Como o Islã é uma religião monoteísta de crença em Deus único, a preocupação é de que imagens de pessoas importantes para o Islã possam virar cultos e que passem a ser adorados. Isso faz com que o entendimento seja de proibir imagens de profetas e mensageiros, contextualiza ela. O cientista da religião Kuss ressalta que a determinação foi dada pelo próprio profeta. Abre aspas. Para que as pessoas posteriormente não adotassem a imagem dele como uma divindade, e assim caíssem no único pecado imperdoável no Islã ao atribuir parceiros a Deus. Por outro lado, depois de um certo avanço científico e intelectual na jurisprudência islâmica, permitiu-se a pintura de figuras humanas. Comenta ele. Como exemplo, ele cita a pintura do sultão Mehmed II, 1432-1481, do Império Otomano, realizada no século XV. Charlie Hebdo, né? A representação de Maomé ou Mohammed por meio de imagens é uma situação muito controversa mesmo dentro do Islã. Em 30 de setembro de 2005, o jornal dinamarquês Jyllands-Posten publicou 12 caricaturas do profeta dos muçulmanos e com isso desencadeou uma série de protestos. A narrativa da época era de que o órgão de imprensa havia violado de forma proposital o preceito islâmico de não representação iconográfica de líder religioso. Seguidores do Islã no país passaram a exigir um pedido formal de desculpas e pelo menos de 2 cartunistas precisavam de resguardo porque passaram a enfrentar ameaças de morte. Houve protestos de muçulmanos em Copenhague e um pedido de diplomatas muçulmanos para que o chefe do Estado dinamarquês condenasse publicamente o jornal. Em janeiro do ano seguinte, Jyllands-Posten publicou um pedido de desculpas. Contudo, diversas outras publicações europeias, baseadas em princípios da liberdade de imprensa, decidiram republicar as caricaturas. Houve incidentes em embaixadas. Em 4 de fevereiro, manifestantes muçulmanos na Síria incendiaram as sedes locais da Noruega e da Dinamarca. No dia seguinte, seguidores do Islã atearam fogo no consulado dinamarquês em Beirute, no Líbano. Em 7 de janeiro de 2015, o alvo foi o jornal sátiro francês Charlie Hebdo. Um atentado ocorrido na redação da publicação em Paris acabou deixando 12 mortos e 5 feridos. O jornal vinha reiteradamente há anos publicando ilustrações de Maomé e de temáticas islâmicas sempre com fundo humorístico. Segundo a antropóloga Frances Rose Campos Barbosa, abre aspas, a criação de imagens é uma questão controversa entre os muçulmanos, devido às narrações proféticas que proíbem fortemente imagens associadas à idolatria e que rivalizam com a criação de Alá. No entanto, o profeta fez uma concessão em relação a imagens e os estudiosos modernos permitem imagens se elas servissem a um propósito útil, explica. Todos os estudiosos muçulmanos permitem fotos e imagens de coisas que não têm alma, como árvores, pedras, paisagens e assim por diante. Essa concessão foi dada por Ibn Abbas quando ele foi pedido um julgamento sobre imagens. Parente de Muhammad, Ibn Abbas é considerado pelos muçulmanos um dos primeiros especialistas em Alcorão. A proibição das imagens, conforme explica Barbosa, é baseada na hadíths do profeta.
São diversos os que versam sobre isso. Segundo algumas opiniões, é totalmente proibido fazer imagem de coisas com uma alma. Essa é a opinião mais estrita e mais segura para os muçulmanos que desejam enviar imagens ilegais. Contextualiza a especialista. No entanto, existem fortes evidências que sugerem que não são as imagens em si mesmas que são ilegais, mas é a intenção para a qual elas são usadas. Desde o início, o profeta Muhammad havia proibido o desenho da imagem dele, pelo medo de que as pessoas pudessem adotá-la como ícone de adoração, de idolatria, diz Qas. Maomé ou Muhammad? O líder religioso acabou ficando conhecido em português como Maomé. Para muçulmanos e estudiosos do Islã, contudo, a transliteração não é bem-vinda. Pode soar até como ofensiva. Não há um consenso, contudo. A antropóloga Barbosa cita um estudo realizado pela Universidade de Moulin-Lyon 3, da França, para argumentar que houve uma deformação no nome do profeta do Islã que retoma a Idade Média. Nas primeiras traduções latinas do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, Muhammad foi transcrito como Mohammed ou Mohamed. Alguns muçulmanos na França acreditam que Mohammed tenha sido forjado a partir de uma raiz xenófoba denegridora. Ruim essa palavra aqui, por isso que eu pensei em dizer não. Ou que tenha vindo de Mahomed, expressão que significa indigno de louvor, aponta Barbosa. Ela lembra que esse nome não foi o único a ser distorcido durante a transição do árabe para o latim. Abre aspas. Nome de grandes estudiosos muçulmanos sofreram o mesmo destino, sem que isso tenha dado origem à menor disputa, como o filósofo Ibn Sina, estudioso que viveu entre 980 e 1037, que se tornou Avicena, comenta ela. A corruptela do nome foi seguida em Portugal, Mohamed para Muhammad, e daí Maomé. Eu acredito que o uso do nome Maomé é inapropriado e errado, pois, por mais que os pronomes sejam traduzíveis, os nomes de pessoas que marcam a história geralmente são preservados em sua forma original, argumenta Qas. É uma verdade parcial. Qas usa como exemplo o fato de que o atual monarca do Reino Unido seja tratado no Brasil como Rei Charles III e não Rei Carlos III. Entretanto, muitos países traduzem o nome do britânico chamado de Carlos em Portugal, Carlo na Itália e Karel na Eslovênia, por exemplo. E mesmo no Brasil há uma tradição de transliterações, considerando outras figuras históricas. Na escola, por exemplo, é comum que o príncipe neerlandês Willem van Orange, 1544-1584, seja referido como Guilherme seja requerido como Guilherme de Orange e navegando por oceanos religiosos. Moisés é plenamente aceito como a versão em português de Moshe, assim como Jesus é a maneira como se nomeia Yeshua. Outro ponto levantado por Qas, contudo, merece reflexão. Para muitos seguidores do Islã, Maomé pode ter vindo uma tradução mal feita. Acredito que devamos usar Muhammad ao invés de Maomé porque como se ele ver um nome não tem nada a ver com o outro, argumenta o pesquisador. Pelo que tenho visto, português e francês são os únicos idiomas que fizeram uma adaptação nada a ver com a original. Segundo Qas, uma possível explicação seria por conta de nomes escravizados africanos que eram muçulmanos. Um deles tem uma autobiografia que se chama Muhammad Babakar, porém as adaptações desse nome não eram para substituir o original Muhammad, eram para derivar novos nomes para que as pessoas não ofendessem o nome profeta, explica ele. Nesse sentido, usar Maomé para se referir ao líder religioso seria um contrassenso, à medida que a transliteração torta teria sua origem justamente quando a ideia fosse não se referir a ele. Penso que isso pode ter sido uma transliteração de nome para facilitar a pronúncia,
comenta a antropóloga Barbosa, abre aspas. No entanto, nenhum muçulmano no Brasil vai se referir ao profeta com esse nome. O incorreto para os muçulmanos é dizer que se segue a Maomé ou se referir a ele como maometanos, fecha. É uma polêmica que já foi discutida na imprensa. Em 2001 e 2006, por exemplo, naquele contexto pós-atentados em 11 de setembro, a Folha de São Paulo adotou a grafia Muhammad em vez de Maomé, conforme explicou o jornalista Marcelo Beraba. Então ombudsman do jornal, em coluna publicada em 19 de março de 2006. Isso ocorreu porque havia o entendimento de que Maomé era uma palavra ofensiva para os muçulmanos, e isso passou a constar inclusive do manual de redação utilizado pela publicação. Em seu texto, no entanto, Beraba justificou a volta do uso de Maomé, argumentando que uma transliteração mal feita não significa que o termo transliterado seja uma ofensa. Em linhas gerais, contudo, a volta do termo outrora consolidou e se apoiou depois de tantas reclamações de leitores na tradição. O questionamento principal dos leitores tinha como base a tradição, porque deveria adotar uma grafia nova se tínhamos uma consagrada. Maomé, argumentou o jornalista. Olha, eu não sabia disso. Diálogo interreligioso. Interessante notar que o Islã, nascido após o judaísmo e o cristianismo, conserva em suas bases um diálogo com essas religiões predecessoras. Isso vem desde os primórdios de Islãs. Segundo a tradição islâmica, quando o profeta Muhammad recebeu as primeiras revelações corânicas, os seus 40 anos de idade, ficou espantado pela realidade sobrenatural com o que aconteceu. Khadija, sua esposa, o levou até o primo próximo, era um estudioso cristão das escrituras sagradas. Esse primo, Varaka ben Naufal, teria sido quem lhe deu o amparo sobre o ocorrido e orientado sobre os próximos passos, abre aspas. Além disso, os primeiros muçulmanos foram bem recebidos por reis cristãos, como Najarri, Ravá, das Abissínia e Heráclio, do Império Bizantino, pontua Cruz. Já a relação com os judeus é muito mais estrita, conforme vem na Constituição de Medina, que é meu objeto de estudo do meu livro, diz então essa pesquisadora, né? Ele ressalva que a maioria das figuras bíblicas como Adão, Noé, Moisés, Jesus e Maria faziam parte de ensinamentos do Alcorão, sempre, abre aspas, como exemplos de fé e profetas de Deus, fecha. Particularmente Noé, Abraão, Moisés e Jesus são citados como os maiores profetas e mensageiros enviados na história de toda a humanidade, comenta Kuss, abre aspas. Jesus é conhecido e respeitado pelo Islã como a palavra de Deus encarnada e concedida por Virgem Maria de forma milagrosa. Maria é a única mulher citada por nome como um exemplo de fé e devoção e possui um capítulo do Alcorão propriamente dedicado a ela. Não sabia disso. Barbosa ressalta que Jesus e Moisés são mais vezes citados no Alcorão que o próprio Muhammad. Olha, que grande reportagem. Eu não sabia de praticamente nada do que estava aqui e hoje tive um grande conhecimento. Forte abraço a todos.